Bom dia, meninos dos 7º anos, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou fazer esse pequeno vídeo, um vídeo rápido, para facilitar para vocês responderem as atividades que começaram ontem, né, as nossas aulas de ciências do PET 2, né, da semana 1. E com apenas esse pequeno vídeo vai facilitar demais para vocês responderem as atividades o mais rápido possível, tá bom? Olha só, a aula de ontem foi sobre as placas litosféricas, que nós também chamamos de placas tectônicas. O que são isso? Por este mapa, dá para você perceber por estas linhas que aqui nós temos extremidades de blocos. Então, o nosso planeta, a crosta terrestre, ela é formada de vários blocos. Aqui nós temos os principais blocos, os principais grandes blocos rígidos, tá? Semi-rígidos, que formam essas placas tectônicas. Cada uma com seu respectivo nome, mas não precisamos nos preocupar com esses nomes, tá certo? O que eu quero que vocês entendam é que a cada linha dessa aqui, nós temos as extremidades dessas placas tectônicas. E esses blocos, eles se movimentam. Eles podem se movimentar de 3 maneiras. Ou eles podem se movimentar chocando uma placa com a outra, ou eles podem se movimentar afastando uma placa da outra, ou elas podem se movimentar fazendo um deslizamento uma sobre a outra, tá certo? Se você verificar aqui, ó, essa placa chamada placa sul-americana é exatamente aonde o Brasil está. Então, nós nos situamos no meio das duas extremidades de placas, olha só, esse aqui é o nosso bloco. Nós estamos aqui no meio, então é por isso que a gente não sente tanto as consequências, como por exemplo, terremotos, né? A gente tem alguns pequenos abalos sísmicos por causa do desgaste dessas placas, mas nós não somos tão atingidos quanto muitos outros, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui agora um outro desenho que dá para vocês entenderem o que eu disse com relação a esse movimento. Esse aqui, que eu falei para vocês, onde uma placa ela se choca com a outra, por isso que a gente chama isso de movimento de colisão, tá? Também chamada de convergente. Essa outra aqui, essa segunda, onde desliza, que a gente também chama de transformante ou de deslizamento. E essa outra aqui, que é quando as placas se afastam. Então, quando elas se afastam, a gente chama de divergente. Bom, deixa eu só mostrar aqui para vocês novamente. Aqui, ó. Nessa placa aqui, que é quando elas convergem, né, quando elas se aproximam uma da outra, isso pode ocorrer, por exemplo, a formação de montanhas, como foi o caso das Cordilheiras dos Andes, tá certo? Lá nas placas divergentes, que tem o afastamento, é o que ocorre, por exemplo, entre as placas sul-americana e africana no Oceano Atlântico. Ou seja, em cada bloco, nós podemos ter um dos 3. Então, quando a gente olha ali nesse desenho, a gente vê que em alguns desses tem deslizamento, outros têm colisão, outros têm afastamento. Nas placas transformantes, que são as deslizantes, né, que elas acontecem, na verdade, esse deslizamento lateral, esse deslocamento lateral, é um dos motivos de grandes terremotos, tá certo? E também um exemplo da falha de San Andreas, não sei se vocês já ouviram, mas podem procurar sobre essa falha de San Andreas na Califórnia, vocês vão ver umas imagens interessantes. As consequências, né? Que consequências podem causar esses movimentos das placas tectônicas? Erupções vulcânicas, tsunamis, terremotos, maremotos, formação de montanhas, tá certo? Então aqui eu tenho alguns desenhos mostrando exatamente isso. Então a movimentação das placas tectônicas podem ter como consequência erupções vulcânicas. E outra coisa que eu quero mostrar aqui, às vezes falam assim, por que no Chile tem tanto terremoto? Justamente porque quando o país ele se localiza próximo à extremidade, aí ele está mais sujeito a esses abalos, tá certo? Aqui nós temos, por exemplo, a movimentação abaixo, quando nós temos a movimentação abaixo do nível do mar, provocam os maremotos,
e a partir desses abalos podem formar ondas gigantes, e essas ondas gigantes é que a gente chama de tsunami, que nós já vimos muitas reportagens a respeito de locais que foram realmente destruídos por causa dessas gigantes, nessas ondas gigantes. Ou também pode acontecer, né, quando aqui, por exemplo, ó, duas placas elas se chocam, elas colidem, pode a partir daí começar a formar então montanhas. Bom, esses exercícios que nós temos aí nesta primeira, foi basicamente isso aqui que eu comentei com vocês, tá bom? Então, com esse pequeno vídeo, vocês conseguem ir lá na primeira atividade da primeira semana e responderem tranquilamente. E eu aguardo o envio, viu, das suas atividades para confirmação e correção também, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.